Agora, a questão é, será que esses circuitos lógicos que nós implementamos são os circuitos mais simples que implementam aquela função? Nesse sentido, um caminho para que a gente possa começar a pensar em como manipular as expressões e simplificar seria através da álgebra booleana. Na álgebra, um teorema é uma proposição e essa proposição ela foi provada verdadeira por uma cadeia de raciocínio. Ou seja, os teoremas que nós vamos mostrar, todos eles podem ser demonstrados como sendo verdadeiros, seguindo ali uma série de etapas lógicas. Dentre os teoremas, nós temos os teoremas de uma variável e de duas variáveis. Nesse primeiro slide eu trago os teoremas de uma variável e nós temos aqui os 6 iniciais. Então, o que eles estabelecem? O primeiro teorema ele trata dos elementos de identidade. Então, o que nós temos aqui? Qualquer coisa, ou seja, A ou 0, é sempre A. Por quê? Porque se eu faço a operação de uma variável que pode ser 0 ou 1 com 0, é sempre o resultado dessa variável que vai aparecer na saída. Por quê? Porque o 0 não afeta a porta OR. Da mesma forma, quando eu tenho uma operação AND, eu tenho A, ou seja, uma variável que pode ser tanto 0 quanto 1, AND 1, o resultado disso é sempre o próprio A. Nós temos também os elementos nulos. Qual seria a ideia dos elementos nulos? Observem que, nesse caso aqui, o A ele não afeta a resposta. Por quê? Porque se eu tenho A, que pode ser tanto 0 quanto 1, ou 1, o resultado é sempre 1. Não importa qual é o valor que eu coloquei aqui no A. Quando eu faço A e 0, observe que o resultado é sempre 0. Por quê? Porque não importa o que vai aparecer aqui no A. Sempre que eu faço a operação A e 0, esse 0 vai acabar eliminando o que aparece ali no A, ou seja, o A é desprezível ali, o valor do A é desprezível. Eu tenho também a lei da involução, e a ideia da involução é a seguinte: se eu nego 2 vezes é porque eu voltei para a variável original. Então, A negado, negado é igual a A. Ou seja, se eu tenho 0, nego uma vez, vira 1. Nego mais uma vez, volta para o 0. E o mesmo vale para o 1. Então, 1 negado, negado, também é o próprio 1. A lei da idempotência diz o seguinte: A, AND, A é o próprio A. O mesmo vale para a porta OR. A ou A também é o próprio A. Ou seja, 1 OR 1 é o próprio 1 também. E o mesmo vale se a gente fizer o teste para o 0. Então, seria 0 AND 0 é o próprio 0. 0 OR 0 é o próprio 0 também. Ou seja, só importa o que tem nessa variável aqui. Não importa a operação que está sendo realizada. Quanto à questão do complemento, observem aqui o seguinte: se eu faço A, AND, A barrado, isso aqui é sempre 0. Por quê? Vamos assumir que o A é 1. Então, eu tenho 1, AND, 1 barrado. Esse 1 barrado é 0, logo 1, AND 0 é o próprio 0. Se a gente assumir que o A é 0, aqui ele vai ser 0, depois vai ser 1 no segundo termo. Então, essa operação é sempre válida. Quanto à questão do complemento, o que eu tenho? Eu tenho A ou A barrado é sempre 1. Afinal de contas, se eu assumo que o A é 0, por exemplo, ou A barrado, que seria 0 barrado, isso aqui vai ser 1. Por quê? Porque esse 0 barrado aqui vai ser 1. Se eu inverto eles, quer dizer o quê? A é 1 mais 1 barrado, isso aqui é 0, o resultado também é sempre 1. Então, essas duas operações aqui de complemento, elas demonstram claramente que sempre que eu faço alguma operação com o complemento daquela variável, ou eu reduzo para 0, se eu faço uma operação AND, ou eu reduzo para 1, se eu faço uma operação OR. Nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção também para vocês sobre o princípio da dualidade. Vocês vão ver também, nos próximos teoremas que nós vamos mostrar, que esse princípio vale. O que esse princípio estabelece? Que cada postulado ou teorema tem o seu par dual. Basta o que? Intercambiar, onde era a operação OR passa a ser operação AND, e onde era 0 passa a ser 1, e vice-versa. Vamos pegar um caso aqui para testar, seria esse primeiro, por exemplo. Então, o que o teorema diz? Onde tinha operação OR, tem que passar para AND. Então, nós teríamos A, AND. Onde tem 0,
tem que passar para 1. Então, 1 igual a A. E isso é exatamente o que nós tínhamos aqui na segunda linha do nosso primeiro teorema. Então, a ideia é o quê? Cada teorema desses tem o seu par dual. Basta o quê? Substituir qual é a operação pela sua equivalente. Então, OR vira AND ou AND vira OR. Onde é 0 vira 1, onde é 1 vira 0. Se a gente fizer o teste para os outros, vão perceber que é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se a gente pega esse caso aqui, né, nós temos uma operação AND, seria A, OR, A. Isso aqui como resultado, nós temos A, que é exatamente esse teorema que nós temos aqui. Ou seja, o princípio da dualidade nos mostra, né, que basta intercambiar os símbolos, os operadores, e o que é 0 vira 1, 1 vira 0, que nós vamos ter os outros teoremas ou os teoremas equivalentes, né, para outra operação, né, de OR para AND, AND para OR. Outra propriedade que nós temos seria a propriedade comutativa, assim como nós temos na álgebra convencional. Então, A ou B é igual a B ou A AND B é igual a B AND A. Então, tanto faz a ordem aqui, ou seja, eu posso comutar as variáveis. Existe também a propriedade associativa, mesma coisa que a gente tinha lá na álgebra convencional. Então, eu posso fazer A OR B, depois desse resultado OR C, ou eu posso fazer A OR B OR C, né? Tanto faz a ordem que eu vou agrupando. O mesmo vale para a operação AND. Então, eu posso fazer A AND B, e depois esse resultado AND C, ou simplesmente A AND B AND C. Ou ainda agrupar B AND C, e depois fazer um AND com o A ali. A propriedade distributiva também funciona nos mesmos modos que nós temos lá na álgebra convencional. E a ideia aqui é a seguinte: se eu tenho A AND B OR C, eu posso pegar esse A, fazer A AND B, tá aqui, OR A AND C, que estaria aqui. Então, eu posso ir tanto num sentido quanto no outro. Nessa última expressão, o que nós temos aqui? Nós temos A OR B AND C. E isso equivale a A ou B AND A ou C. Como que a gente demonstra essa validade, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Aplicar a distributiva aqui dentro, né? Então, nós teríamos A, que seria o primeiro termo, A AND A. Depois nós teríamos A AND C. Depois nós teríamos A AND B. Nós teremos B AND C. E a ideia é que A AND A é o próprio A. Aí, observe que nós temos A ou AC ou AB. Poderia então escrever A1 mais C mais B mais BC. Porque A AND 1 volta para o A AND C volta para esse AC, A AND B volta para esse AB. Observe que não importa o que aparece no B ou no C, esse resultado entre parênteses é sempre 1. Logo, eu teria A AND 1 ou BC. E aí, por isso, eu tenho, então, A OR BC. E aí eu consigo mostrar que esse teorema é verdadeiro com base no que a gente já tinha no slide anterior, né? Que é aquelas operações elementares ali, né? Lei da absorção. O que nós temos na lei da absorção? Aqui a ideia é a seguinte, é exatamente essa que eu usei ali embaixo, né? Observem que A ou AB pode se reduzir a A, por quê? Porque eu posso colocar esse A aqui em evidência, então eu teria A1 ou B. E aí, o que acontece é que não importa o que vai surgir no B, o resultado entre parênteses é sempre 1 por causa desse 1 aqui. Então, logo, isso aqui é sempre 1, fica A AND 1, que é o próprio A. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. Então, se eu abrir isso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho A mais AB. Isso aqui volta ali para cima, porque A é o próprio A. Então, nós teríamos A mais AB. E isso é exatamente o que nós temos aqui. Então, volta para o próprio A como resultado. Então, a lei da absorção está absorvendo coisas ali, né? Então, consigo reduzir a expressão. Quanto a esse teorema, eu deixei aqui uma interrogação, eu não sei se ele tem nome, aí eu não consegui encontrar. A demonstração é um pouco mais trabalhosa, né?
mas a gente pode verificar isso aqui de forma direta por uma tabela verdade, por exemplo, né? Mas a ideia aqui é a seguinte, é que A ou A barrado B é o próprio A ou B, e A barrado ou AB é A barrado ou B. Então, esses dois aqui você pode verificar através da tabela verdade, substituindo valores. Deve ter uma demonstração matemática, né, algébrica, eu que não consigo lembrar agora. Tá? E por fim, nesse slide eu trago ainda os dois teoremas mais importantes da álgebra booleana, que são os teoremas de De Morgan. Aqui eu trago os teoremas de De Morgan para duas variáveis, mas essa mesma expressão pode ser generalizada para quantas variáveis quiser. O raciocínio é exatamente o mesmo. Então, o que os teoremas de De Morgan estabelecem? Eles estabelecem que uma operação NOR, ou seja, uma operação ou negada, entre duas variáveis A e B, pode ser convertida em uma operação AND, onde a negação, ao invés de acontecer sobre as duas variáveis, acontece sobre as variáveis individuais. Então, eu tenho A negado, AND, B negado. Pela dualidade, nós temos agora o equivalente dessa operação, só que pensando numa operação AND, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma operação AND, A, AND, B, isso tudo negado, ou seja, esse bloco todo, essa expressão toda, representa uma operação NAND. E o teorema de De Morgan diz que a gente pode quebrar essa operação de negação em duas partes, ou seja, ela iria aparecer agora sobre a variável A e sobre a variável B, e substituir essa operação AND por uma operação OR. Observem que esse tipo de manipulação serve para converter uma expressão que não está na forma de NOR e NAND para uma expressão que esteja em NOR e NAND, ou transformar um circuito que foi implementado usando NOR e NAND em um circuito convencional que usa aquelas operações básicas que seriam AND, OR e NOT. Essa contribuição desses teoremas foi feita pelo matemático Augustus De Morgan. Quais são as implicações dos teoremas de De Morgan? Aqui eu deixo no slide uma forma bem clara e explícita disso. Então, o que nós temos nesse primeiro caso aqui? Nós temos uma operação NOR acontecendo. Então, é uma porta OR seguida de uma negação, de uma NOT, por isso NOR. A expressão matemática que descreve essa operação é x mais y, tudo isso barrado. E isso aqui equivale a uma porta AND, cujas entradas foram negadas, ou seja, o x e o y agora aparecem barrados. A operação que eu estou implementando é x barrado AND y barrado, e isso seria igual a x ou y, tudo isso barrado. Analogamente, o que nós temos aqui? Nós temos uma operação realizada por uma porta NAND. Então, é uma porta AND seguida de uma operação de negação, uma operação NOT. Essa operação pode ser escrita com x, AND, y e tudo isso barrado. E eu posso substituir essa porta NAND por uma porta OR, cujas entradas sofreram a operação de negação, as entradas individuais. E como resultado, eu tenho então x barrado ou y barrado, e isso equivale a x, y, tudo barrado. E por que a gente está tratando desses teoremas? Porque eles são úteis na simplificação das expressões lógicas. A ideia é que a gente consiga reduzir aquela expressão lógica para o menor número de elementos, visando eliminar possíveis erros, porque geralmente quando o circuito é maior, a gente pode cometer algum erro quando a gente está montando ele, e também para que a gente tenha uma economia, no sentido financeiro, dado que a gente consegue reduzir o número de componentes utilizados ali na construção daquele circuito. Nesse sentido, eu trago aqui alguns exemplos, e a ideia é que a gente simplifique essas expressões booleanas utilizando esses teoremas booleanos que nós acabamos de discutir. E como que a gente poderia fazer isso? Então, nós teríamos aqui, nesse primeiro caso, o seguinte. Observem que esse AB barrado, ele aparece nos dois termos. Logo, eu poderia colocar isso em evidência. Então, eu teria alguma coisa como A AND B barrado, que multiplica D OR D barrado.
E a gente sabe que D ou D barrado é 1, afinal de contas, se o D é 0, o D barrado é 1, então ficaria 0 ou 1. Se o D é 1, o D barrado é 0, ficaria 1 ou 0, então é sempre 1. Logo, essa expressão ela se simplifica para algo como A AND B barrado. Conseguimos eliminar ali uma variável do nosso circuito. Nesse item B, a ideia é exatamente a mesma. Embora tenha já um teorema que ilustre exatamente esse problema que nós temos em tela, a ideia aqui é desenvolver o raciocínio. Então, o que a gente poderia fazer? Aplicar distributivo aqui, nós teríamos então A AND A barrado, OR A barrado B, OR A AND B, OR B AND B. O que a gente sabe aqui, né? Que A AND A barrado é sempre 0, afinal de contas, se o A é 1, o A barrado é 0, se o A é 0, o A barrado vai ser 1, e o resultado desse AND é sempre 0. Aqui eu tenho B AND B, esse resultado é sempre B, afinal de contas, não existe potenciação aqui, né? E aí eu poderia agora colocar em evidência esse B. Observe que nós temos B nos três termos, ou seja, eu teria B ou AB ou A barrado B. Isso eu poderia escrever como sendo B, 1 ou A ou A barrado. Logo, não importa mais o que acontece no A nem no A barrado, dado que dentro do parênteses eu tenho sempre 1. Né? Então, seria 1 ou alguma coisa, que é sempre 1. Logo, isso tudo aqui é sempre 1. Portanto, eu tenho como resultado que essa expressão se reduz simplesmente a B. Ou seja, basta pegar um fio e ligar a saída na própria entrada B. Nesse item C, o que a gente verifica? Que a gente tem CD aqui. Então, nós poderíamos fazer alguma coisa como sendo A ou A barrado B, C, D. E aí tem um teorema que diz o seguinte, vou colocar aqui do lado, só para a gente lembrar. Seria A ou A barrado B é igual a AB. Logo, isso que está entre parênteses se reduz simplesmente a AB. Portanto, o que nós temos aqui é x igual a ou B, C, D. Então, está aí a expressão simplificada. E nesse último, o que a gente poderia fazer é aplicar os teoremas de De Morgan para simplificar ou para manipular essa expressão aqui, né? Não sei se vai ter simplificação, mas alguma manipulação a gente conseguiria, por exemplo, sair dessa operação envolvendo ali uma negação na saída para alguma coisa diferente, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Então, o que o teorema de De Morgan diz? Ele diz o seguinte, que A, AND, B e tudo isso aqui negado se reduz a A negado ou B negado. Da mesma forma, a gente tem também que A ou B e tudo isso negado se reduz a A barrado, AND, B barrado. Agora a gente pode quebrar essa primeira negação, que seria a soma das negações dos dois termos, né? Então nós teríamos aqui A barrado mais C, tudo isso aqui barrado, ou B ou D barrado, e tudo isso aqui barrado. Poderíamos agora aplicar De Morgan de novo, então quebra aqui, né? Pensando nessa soma, vira um produto. Então nós teríamos aqui A barrado, barrado, AND C barrado, aí essa soma, esse OR se repete, tá ali o OR, quebramos aqui, fica B barrado, AND D barrado, barrado. Pelo teorema da involução, a dupla negação volta para a variável original, então isso aqui volta para onde estava, isso aqui volta para onde estava, e portanto eu tenho então que essa expressão simplificada seria alguma coisa do tipo x igual a C barrado mais B barrado D. Está aí o desenvolvimento pensando na aplicação dos teoremas booleanos. Aqui eu deixo as respostas.
caso vocês queiram conferir depois, mas é exatamente isso que a gente acabou de fazer.